está aqui para nos saciar. É maravilhoso a gente pensar nisso, que Ele desperta essa sede em nós e Ele se dispõe a nos saciar. Então, se você entrou aqui sedento, Ele vai matar a sua sede de novo. Graças a Deus. Nós vamos para a palavra, por favor, Colossenses capítulo 1, versículo 14. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1, verso 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. É esse o texto da nossa meditação hoje. Mas eu quero repetir da semana passada, que é o 13. Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Vamos orar? Você gostaria que Deus falasse com você através da pregação? Então peça isso a Ele agora. Posicione-se diante da palavra, assuma o compromisso de estar concentrado, de estar reverente, de estar temente. E eu sei que o Espírito do Senhor vai falar neste lugar. Eis aqui teu povo, Senhor. Somos ovelhas do teu rebanho, meu Deus. É o Senhor que nos disciplina, é o Senhor que nos corrige, é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos consola. Nós só recebemos o que vem da mão do Senhor. Nós não aceitamos de estranhos, nós só aceitamos do nosso Pai. Tu és o Deus da nossa vida. Então vem falar conosco, Pai. Vem nos limpar, vem nos purificar, vem nos doutrinar, vem nos instruir, vem nos consolar, vem, ó Deus, nos preparar para ser de fato um povo que resplandeça a Tua glória. Em nome de Jesus, Tu tens liberdade no meio de nós. Tu tens liberdade para tocar nossos corações, para tocar nosso entendimento. Tu tens liberdade para passear no nosso meio e nos incendiar com a Tua presença, porque nós viemos aqui por Tua causa somente e queremos ter essa experiência com o Senhor. Por isso te pedimos, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus. Por favor, senta no seu lugar. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade e nós vamos dar seguimento ao que nós estávamos falando na semana passada. O apóstolo Paulo está explicando aos cristãos da cidade de Colossos a obra misteriosa que Deus faz na vida de uma pessoa quando ela se converte. O fundamento disso, as providências para isso que foram tomadas na eternidade, no reino espiritual que os nossos olhos não contemplam, mas tudo alicerçado e orientado debaixo de muita organização e de uma estrutura muito sólida, que é a obra de Deus na vida da humanidade, na espécie humana. Então, irmãos, ele já falou que essa obra de Deus na nossa vida, ela é refletida na circuncisão do nosso coração e não da nossa carne, e no batismo também, que prefigura a nossa morte e a nossa ressurreição em Cristo Jesus para uma nova vida. Na semana passada nós vimos que ele fala que tudo isso foi feito quando nós ainda estávamos mortos nos pecados e na incircuncisão da nossa carne. Quando a gente estava nesse estado, e quando eu digo a gente, ele fala da espécie humana, ele nos vivificou, ou seja, despertou vida espiritual em nós, porque nós estávamos mortos para Deus, insensíveis a Ele, sem expressão na realidade espiritual verdadeira. Podíamos até ser religiosos, mas nós não tínhamos o contato com o verdadeiro Deus. Então qualquer religiosidade servia para nós. O que nos interessava era satisfazer uma consciência que requeria de nós que nós fôssemos religiosos, já que nós não éramos ateus. Mas essa religiosidade não nos conectava de fato com o verdadeiro Deus. Era uma religiosidade cega, sem entendimento, sem conhecimento, sem experiência, sem aquele
ponto de partida, que é a experiência pessoal, verdadeira e profunda de conhecer Jesus Cristo, de receber Jesus Cristo no íntimo, na alma, no mais profundo do nosso ser. Então, por conta disso, a gente estava morto. Aí ele veio e nos vivificou em Cristo. E claro que isso exigiu um acerto de contas, porque nós não éramos dignos desta obra. Nós éramos pecadores condenados e separados de Deus, desligados de Deus por causa do pecado. Mas Ele, em Cristo Jesus, perdoou as nossas ofensas, os nossos pecados. Nós vamos continuar entendendo essas coisas, nós não podemos esgotar esse ensino todo numa noite só, por isso todas as terças-feiras a gente vai estudando um pedacinho. E hoje a gente vai focar no que ele diz no versículo 14. Ele está se referindo ao tratado anterior. Ele está se referindo à proposta anterior a essa que agora vigora, que é a manifestação do mistério de Deus em Cristo Jesus, que é a dispensação da graça. O tratado anterior foi a dispensação da lei, que a gente sabe que se refere àquelas ordenanças e cerimônias que Deus prescreveu para o povo dele na terra, entregou a Moisés lá no alto do Monte Sinai, para que Moisés, então, pudesse ensinar o povo, e dali por diante o povo, chamado povo de Deus na terra, que era a nação de Israel, deveria conhecer essa lei e obedecer essa lei. Então, essa lei que Deus deu, ela trazia ordens morais e ela trazia ordenanças cerimoniais. Aquelas ordens morais, aquelas imposições morais que padronizavam o comportamento de alguém que dizia ter fé em Deus e ter vida com Deus e ter comunhão com Deus, era uma coisa que era um desenho, era um retrato de perfeição moral. A lei moral que Deus estabeleceu quando entregou para Moisés, a conduta, o comportamento, ele refletia uma perfeição de caráter, uma perfeição de intenções, de motivações, uma perfeição de conduta. Era isso que Deus prescrevia para o povo dele. Nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. Na lei que ele entregou através de Moisés, o que ele requeria das pessoas em todas as suas relações, fosse na relação de trabalho, fosse na relação de família, fosse na relação conjugal, fosse no relacionamento congregacional, em todos os segmentos da sociedade, fosse lidando com um amigo, fosse lidando com um inimigo, fosse lidando com uma pessoa simpática, fosse lidando com uma pessoa que antipatizasse com ele, em todos os itens, a lei do Senhor prescrevia e exigia uma conduta, um comportamento nada aquém do absolutamente perfeito. O indivíduo viu ali na lei que Deus deu para Moisés qual que é a exigência moral que Deus faz. A exigência é de absoluta perfeição. O detalhe é o seguinte: essa lei, esse retrato de perfeição moral, foi dado para seres humanos, que para atender à exigência da lei, à demanda da lei, precisava ter uma estrutura perfeita de caráter, de moralidade, e isso não era real. Então, Deus prescreveu uma conduta perfeita, que para ser atendida, o camarada tinha que ser perfeito. Para não errar nada, para não errar nunca, para não errar em aspecto nenhum. E é claro que Deus estava tão ciente de que o homem não daria conta de atender à lei, que junto com as ordens morais, ele deu as ordenanças cerimoniais. O que eram essas ordenanças? Deus desenhou determinadas celebrações religiosas que tinham a finalidade de que, através delas, aquele fiel, aquele servo de Deus, estivesse na casa do Senhor, oferecendo ou participando daquelas celebrações, numa demonstração de humilhação diante de um Deus perfeito, por reconhecer ele próprio ser imperfeito, mediante a sua dificuldade de obedecer à lei moral que Deus estabeleceu. Então, a lei que Deus deu não foi com a finalidade de que o homem desse conta de andar nela, foi exatamente o contrário. Foi para que o homem se conscientizasse de que ele não dá conta de corresponder
a exigência moral que Deus faz. Então o processo era didático, era para o homem ver a seu próprio respeito aquilo que Deus já sabia, mas que o homem tinha dificuldade de ver. E em que isso ajudaria o homem? Em que seria importante que o homem visse a sua inapetência para responder ou corresponder à exigência moral de Deus? Isso deveria produzir no coração do homem, mais do que nunca, um senso de humilhação e de humildade diante desse Deus perfeito. De modo que o homem, ao se aproximar de Deus, com as suas ofertas, com as suas celebrações, com as prescrições cerimoniais, o homem viesse trazendo ali as ofertas prescritas pelo Senhor, mas ele viesse ciente de que aquelas ofertas estavam sendo aceitas por Deus pela misericórdia do próprio Deus, porque elas não supriam a dívida moral que o homem tinha para com Deus. O fato de que Deus mandava agir assim, e o homem não conseguia agir do jeito que Deus mandava. Deus mandava sentir-se assim, e o homem não conseguia sentir-se como Deus mandava. Deus determinava que o homem pensasse assim, e o homem não conseguia pensar como Deus mandava. Então a lei tinha a finalidade de expor a natureza pecaminosa do homem, ao mesmo tempo que expunha a perfeição moral de Deus. E tudo isso revelando a incompatibilidade de ambos. Como é que então podem andar juntos e em comunhão um homem imperfeito com Deus que é perfeito? Um homem que está moralmente deficiente com Deus que é santo em tudo o que faz? Como pode haver comunhão entre os dois? Naturezas absolutamente incompatíveis. Mas Deus não estava expondo o pecado do homem a fim de humilhar, de detonar, de aniquilar com o homem. É de mostrar que Ele próprio, o Deus Todo-Poderoso, era o único que tinha o poder e a condição de resolver essa incompatibilidade da criatura com o Criador. Só Ele podia tomar a iniciativa e fornecer os meios para que essa comunhão, essa comunicação, essa harmonia se tornasse possível. Então, através da lei, que não resolvia o problema do pecado do homem, apenas expunha esse problema, Deus estava transportando o homem para o próximo nível da comunhão e da convivência do homem de Deus com a sua criatura, que seria a dispensação da graça, que é o patamar máximo das providências de Deus para se comunicar e para conviver com o homem. Jesus Cristo é o mistério de Deus revelado. Não tem nada depois dele. Jesus era aquilo para o qual todo o Velho Testamento apontava. Não tem mais nada depois dele. Alguém pode dizer assim, nossa, mas vieram tantas dispensações, aí da inocência não funcionou, ele mandou a dispensação do governo humano. A do governo humano não funcionou, ele implantou a dispensação patriarcal. Ela também não funcionou, ele implantou a dispensação da lei. Ela também não deu o resultado necessário, ele inventou e implantou a dispensação da graça. Se a graça não funcionar, ele vai colocar outra. Não. Tudo apontava, direcionava e conduzia para exatamente essa, a dispensação da graça. A maneira de o homem se relacionar com Deus via Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Então eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 10, por favor. Capítulo 10 de Hebreus, do versículo 1 ao 4. Podemos ler? Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, o que está escrito aí? Nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, ela pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, olha o texto do primeiro versículo. O escritor aos Hebreus está explicando. Aquele momento da comunicação, por favor, olhe para mim só por um instante, do relacionamento de Deus com os homens por meio da dispensação da lei, não era o ponto final, não era o meio pelo qual Deus ia vivificar e perdoar os pecados dos homens. Não funcionaria, era apenas um momento transitório. Então o escritor está dizendo, a lei, conforme Deus mesmo estabeleceu, ela não tinha esse poder, ela não tinha essa eficácia
de solucionar a pecaminosidade do homem, de vivificar o homem. O homem continuava pecador e morto nos seus pecados, humilhado diante da sua incapacidade de atender às exigências da lei moral de Deus. Então diz assim, de ano em ano, o sumo sacerdote oficiava a expiação anual pelo povo. Durante o ano, até o próximo dia da expiação no ano que vem, o povo vinha semanalmente, mensalmente, trazendo as outras ofertas, mensais, ocasionais, que também procuravam aplacar a ira de Deus em relação à pecaminosidade do homem. E no próximo ano, vinha o dia da expiação de novo. Mas quando eles saíam do dia da expiação, eles estavam no mesmo estado, no mesmo estágio, lidando com o pecado com as mesmas armas, com as mesmas ferramentas. E, de novo, cientes de que eles não conseguiam avançar nesse caminho da santidade e do aperfeiçoamento. Então, no versículo 2, ele vai dizer, de outra maneira, eles teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz, na verdade, a comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes... Mas quem mandou sacrificar os touros e os bodes e os cordeiros? Não foi o próprio Deus? Foi, mas não para tirar o pecado das pessoas. Porque só um tiraria o pecado das pessoas, o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Mas então por que eles deveriam imolar esses animais, oferecê-los em sacrifício? Era apenas um retrato de uma confiança que eles tinham na sua alma, de que a promessa um dia ia se cumprir. Um dia Deus enviaria o seu próprio Cordeiro, que esse sim seria sacrificado para a remissão dos nossos pecados. Amém, irmãos? É como nós hoje participando da Santa Ceia. A Santa Ceia nos faz olhar para o Calvário, do presente para o passado. Os sacrifícios no tabernáculo faziam eles olhar para o Calvário, do passado para o futuro, porque Cristo ainda não tinha vindo. Mas agora, quando eu me reporto ao Senhor em oração, eu faço isso debaixo da cobertura do sangue de Jesus. A coisa foi tão espetacular e diferente que o texto nos diz que, de ano em ano, o sumo sacerdote tinha que imolar os cordeiros, matar os bodes, matar os touros, matar os cordeiros em sacrifício para a remissão dos pecados, para a demonstração de arrependimento do povo. Mas quando o verdadeiro Cordeiro de Deus veio derramar o seu sangue, isso foi preciso acontecer quantas vezes? Uma única vez. Ele foi o Cordeiro imaculado para quem apontavam os cordeiros do Antigo Testamento, os animais que eram sacrificados. Então fica claro que aquilo que o sistema anterior fez foi evidenciar a falência moral do ser humano. E olha que nesse particular, a porcentagem da espécie humana em atividade nessa prática de obediência à lei, eram o povo de Deus. E tinham conhecimento de Deus, tinham experiências com Deus, tinham conhecimento da vontade de Deus, mas todo esse conhecimento não tinha conseguido abrir ou expandir para eles a sua potencialidade de uma moralidade que atendesse aos padrões da palavra de Deus. Então eles tinham conhecimento, mas eles não tinham uma experiência que estava faltando. E é disso que o apóstolo Paulo fala quando ele está escrevendo esse texto aqui do capítulo 2, versículo 14, volte para lá, por favor, da carta aos Colossenses. Quando ele diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então está mencionando a cruz, e a cruz só é importante por causa do personagem que estava nela, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Olhe para mim, por favor, para você entender o que eu estou te falando. Então Paulo está dizendo, ele está mencionando uma prática que era comum nos seus dias e mesmo nos dias do Antigo Testamento. Olhe para mim para você entender. Então tinha um costume de uma pessoa, por exemplo, que ia fazer uma compra numa quitanda, numa mercearia, no mercado. Antigamente isso era muito comum. A gente levava uma cadernetinha. Alguém lembra desse tempo? Né? Ainda é do tempo da caderneta, né? Tem muitos coleguinha meu aqui. Então a gente ia no mercadinho fazer compra para pagar depois. A gente ia assumir uma
dívida. Então, na minha experiência, por exemplo, o dono do comércio tinha o caderninho dele e a gente tinha a nossa cadernetinha. A gente ia para lá, levava a nossa cadernetinha, ele anotava tanto no caderno dele quanto na nossa caderneta, de modo que estava lá diante dele a minha dívida, mas eu levava para casa também um registro da minha dívida. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Havia uma escrita, havia uma lista, havia uma nota promissória das minhas dívidas morais para com Deus. Então, a coisa naquele tempo, no tempo do Antigo Testamento, ela era ainda mais profunda, porque a pessoa que ia comprar, ela era obrigada a escrever de próprio punho na cadernetinha dela. Tu vai escrever na tua caderneta e tu vai escrever no caderno do comerciante, com a tua própria letra, que tu está assumindo essa dívida. Porque assim a tua caligrafia, ela é testemunha contra tu mesmo. Você não vai poder depois falar que, não fui eu não, alguém que jogou a culpa nas minhas costas. Não, tu está vindo aqui e tu está registrando de próprio punho a dívida que tu tem. Agora, leva essa dívida que está registrada, que está escrita, e tu tem que dar conta de pagar a tua dívida. Então, Paulo está usando esse costume para dar uma noção do que Deus fez para conosco em Cristo Jesus. Ele pegou a lista da minha caderneta, da sua caderneta, aonde nós escrevemos de próprio punho as nossas dívidas morais para com Deus. Nós reconhecemos a nossa imperfeição. Por que a salvação só alcança os humildes e quebrantados de coração? Porque ela não prescinde da humildade. A humildade é imprescindível para que um indivíduo seja salvo. Porque só os humildes reconhecem a sua culpa, a sua falha, a sua falência moral, a sua imperfeição moral. Você já viu um camarada que fala assim: para ser crente só falta mesmo eu ir lá na igreja, levantar a mão, porque eu posso falar até que eu sou crente, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Você já viu alguém falar isso? Ou então alguém fala do outro: não, fulano já é crente. Por quê? Porque não faz isso, não faz aquilo outro. A nossa visão, ela é tão humanista que a gente mede dessa maneira. Mas a verdade é que nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos potencialmente devedores morais diante do nosso Deus. Então, quando nós falamos dessa maneira, nós estamos acreditando que as nossas qualidades e virtudes, elas nos qualificam, elas nos dão merecimento, elas abonam qualquer outra mínima imperfeição que a gente possa ter. Isso é orgulho. Isso é orgulho próprio e característico da alma humana. Mas a palavra de Deus diz que ele rejeita e se afasta daquele que é orgulhoso. E, pelo contrário, ele se aproxima e tem prazer na companhia daquele que é contrito e quebrantado de coração. E o que significa ser humilde, contrito e quebrantado de coração? A pessoa é muito humilde, por quê? Pela roupa que ela veste. A roupa que a pessoa veste, ela é evidência da humildade da pessoa? Você por acaso acha que então uma pessoa que está com roupa de marca, por conta da roupa que ela veste, isso significa e é prova cabal de que ela é vaidosa, orgulhosa, soberba? É a roupa que a pessoa veste? Aquele que está vestido de trapos, então, os trapos que ele se veste garantem que ele é uma pessoa humilde? Você já se deparou com o pobre, paupérrimo, extremamente orgulhoso e soberbo? Você já viu, já esteve em contato com alguém assim? Então não é o exterior que mostra, mas é o íntimo, é o coração, é a alma, é o ser imaterial da pessoa que revela se ela é esse indivíduo humilde e quebrantado de coração. E o que ele demonstra diante de Deus? Ele demonstra uma postura servil. Não uma postura de quem se aproxima de Deus, batendo no peito e propagando suas qualidades e suas virtudes. Essa pessoa sempre se aproxima de Deus reconhecendo: Senhor, eu não mereço. Senhor, eu sei que eu não mereço. Senhor, eu tenho consciência de que eu não sou qualificado
para ser recebido na tua presença. Eu busco porque eu confio na tua misericórdia, porque eu sei que eu posso confiar na tua graça, porque eu sei da confiança que eu posso depositar no teu amor por mim. É nisso que eu me baseio, é nisso que eu me fio quando eu me aproximo do Senhor. Porque se fosse pelos meus méritos, eu jamais seria tão ousado, porque eu só poderia esperar de ti o teu justo juízo contra a minha pessoa, porque tu és santo, santo e santo. E eu ainda pode ser que não ande por aí cometendo atrocidades escandalosas, mas a minha estrutura e essência é de pecado. Miserável homem que eu sou. Então o Senhor me atende, me acolhe, me recebe por conta da sua graça e da sua misericórdia. Através de quem? Da pessoa de Jesus Cristo. Porque é isso que Paulo está dizendo. O Senhor Deus, Ele não fez vista grossa para o meu pecado, para a minha circunstância de imperfeição moral. Isso precisava ser resolvido, era uma dívida que tinha que ser paga. Aí alguém diz assim, não, eu posso ficar tranquilo porque Deus não cobra nada, a salvação é de graça. A salvação não é de graça, a salvação é pela graça, mas ela não é de graça, ela custou caro. Não para mim, para quem? Para o próprio Deus, para o próprio Pai, em primeiro lugar. Ela custou muito caro, porque quando o Pai determinou nos salvar, Ele pegou dos seus tesouros aquilo que de mais valioso Ele tinha. O que de mais valioso uma mãe tem? O que de mais valioso um pai tem? Se um ladrão invadir a nossa casa e quiser levar alguma coisa que a gente tenha, o que a gente libera para ele levar? Tudo. Eu ainda falo com ele assim, meu filho, nem fala que você me assaltou e me roubou, não. Eu te dou de presente, faço questão, desfrute, por favor. Eu só te peço uma coisa, as minhas maiores riquezas, não toque nelas. Aí o ladrão vai falar, onde é que está? É um cofre. Abre logo porque eu quero ver. O que é? É joia, é joia. Assim, você não me observou, não? Joia, claro que não é. Eu posso gastar dinheiro com arroz e feijão, mas com joia, me ajuda aí. Mas eu vou falar com ele, não é nada disso não, filho. A coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida, dentro dessa casa, são os filhos que Deus me deu. Neles não encoste a mão. O que você faz? O que você faz? Eu fico doida. Vamos largar isso para lá. Então, o que a palavra de Deus nos ensina é que quando Deus determinou nos salvar, Ele não podia simplesmente, justo como Ele é, virar e falar assim, olha, eu te amo tanto, quero tanto te salvar, que vou deixar o dito pelo não dito. Vou deixar o dito pelo não dito e te salvo, e pronto. Porque eu só presto contas para mim mesmo. Ninguém tem que vir me pedir satisfação. Eu quero te salvar e vou te salvar. E tudo que você tem de imperfeito, eu relevo. Ele não podia fazer isso. Por que ele não podia? Porque além de ser um Deus de amor, Ele também é um Deus santo. Deus é apenas amor? Deus não é apenas amor. Deus também é santo, Deus também é justo. A santidade de Deus não pode tolerar o pecado, a imperfeição moral. E a justiça de Deus, ela é perfeita. E uma justiça perfeita, preste atenção nisso, ela não pode punir um inocente. Um justo, a justiça perfeita, ela não pode punir um inocente. E uma justiça perfeita não pode inocentar um culpado. Então não era justo que Deus me perdoasse, que Ele simplesmente desconsiderasse a minha dívida. A justiça dele exigia pagamento, mas Ele viu que eu era incapaz de pagar. Então o que Ele fez? Ele tomou o meu lugar. Ele se fez homem para Ele mesmo pagar a minha dívida. É disso que Paulo está dizendo quando ele diz que o Senhor Deus pegou a escrita que era contrária a mim, aquela lista de dívida que eu tinha para com o Pai, e Ele cravou ela na cruz. Ou seja, creditou a Cristo, julgou nas costas de Cristo, passou a minha dívida para o nome de Cristo. É por isso que hoje eu posso ter paz com Deus. É por isso que não adianta as pessoas que estão em busca do verdadeiro Deus, eu estou falando do verdadeiro. Porque se qualquer um servir, então de qualquer jeito também está bom. Mas se só serve o verdadeiro,
Só tem um jeito de nós termos comunicação e comunhão com Ele. É primeiramente resolvendo essa dívida moral que nós temos com Ele. E isso só é feito através de Cristo Jesus. Por isso Jesus falou assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, mas e quem não crer? Não será, continua condenado. Condenado todo mundo já nasce. Continua condenado, mas não tem um plano B? Não tem. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por isso nós vamos sempre bater nessa tecla. Nós podemos em algum momento, por uma necessidade imperiosa, ter que trocar de igreja, ter que trocar de denominação, ter que trocar de liderança pastoral. Isso é possível, é viável e é suportável. O que nós nunca podemos trocar é de Salvador, porque esse só tem um. Amém? Que você sempre tenha isso na sua mente, tá? Nunca se afaste de Cristo Jesus, porque não há outro meio pelo qual o Pai nos receba na presença dEle. A palavra de Deus diz, em João mesmo, capítulo 3, versículo 36, que aquele que não recebe a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus está sobre o pecado, irmãos? O que você acha? Deus tem ira do pecado? Mas o pecado é uma coisa abstrata. O pecado não é uma personalidade. O pecado não é uma pessoa. O pecado só se torna um fato quando alguém o executa. Então, se Deus odeia o pecado, Ele também odeia quem coloca o pecado em atividade, em ação. A palavra de Deus não nos engana. Diz que Deus está irado com todo pecador. Por quê? Porque não haveria pecado se não houvesse quem efetuasse o pecado. O pecado é uma ideia, o pecado é uma possibilidade. O pecado é uma tentação que vem na minha cabeça e na sua. Ele não é uma pessoa, ele é uma possibilidade. Por que ele se torna real? Porque eu executo a ideia, porque eu coloco ela em prática, porque eu permito que aquele ímpeto, ele tenha força, e então ele use minhas mãos, ele use meus olhos, ele use minha boca, ele use minhas palavras. O pecado só se torna real porque eu sou um agente dele. Então, quando Deus, ele direciona o seu ódio ao pecado, o seu ódio está direcionado ao agente do pecado. É uma santa e justa ira de Deus contra o pecado e o agente do pecado. Então eu corro para Cristo para quê? Para escapar da ira de Deus. Porque Ele é justo juiz. E o salário que Ele determinou para o pecado é a... E isso não se refere apenas à morte física, mas principalmente e terrivelmente àquilo que a Bíblia chama de morte espiritual, morte eterna, que é uma eternidade longe, separados da presença de Deus. Ficou claro? Hein? Então nós vamos para outro texto. Capítulo 9 de Hebreus. Hebreus capítulo 9, versos 11 e 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou uma vez no santuário. E o que ele fez lá? Ele efetuou uma redenção que é? Qual que é a duração dessa redenção? Olha que maravilha. Então não tem o medo ou o risco da gente falar assim, nossa, graças a Deus, minha dívida então tá sanada, mas é tanto pecador, vai que uma hora, tanto sangue que ele tenha derramado lá, esgota, acabou e não dá mais conta. Não é assim que funciona. Não é as gotas que caíram ali no chão ao pé da cruz, ou as gotas que escorreram pelo madeiro, onde ele estava cravado. É a vida.
eu falo o sangue de Cristo, eu poderia falar a vida de Cristo. Há poder no sangue de Cristo, eu poderia dizer, há poder na vida de Cristo. Ele deu a vida para que eu não precisasse morrer. É um sacrifício que o tribunal celestial reconhece eternamente. Ele é o redentor da nossa alma. Amém, irmãos? Coisa maravilhosa o que ele fez por nós. Aí, então, a gente vai entender, e eu preciso que você preste bastante atenção agora, aquilo que Paulo está dizendo. No versículo 13, ele falou assim, nós estávamos mortos nos nossos pecados e na incircuncisão da nossa carne, quando ele veio e nos vivificou e nos perdoou. Então, ele fez aí duas afirmações. Ele diz que nós estávamos mortos em pecados e na incircuncisão da nossa carne. Nós éramos dominados pelo pecado e nós não tínhamos aliança com Deus. Tá. Aí ele diz na segunda parte do versículo 13, o que já foi feito, o que já foi resolvido em Cristo Jesus. Que em Cristo Jesus o Pai vivificou e perdoou. Então não é uma coisa que está para se resolver, é uma coisa que está resolvida em Cristo Jesus. Foi resolvida lá no momento em que ele expirou no Calvário e ele disse está consumado. E então isso foi determinado no tribunal celestial. Quando é que isso ficou resolvido na minha vida particular, na sua vida particular? Quando? Quando nós abrimos nosso coração e recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso já está em aberto, já está em vigor desde o que ocorrido no Calvário. Aí a gente nasce nesse mundo, vamos dizer que a gente vive até os 30 anos, sem dar confiança para Cristo. Nós estamos perdidos, condenados, e se a morte naquele tempo nos pegar, nós vamos para uma eternidade de um sofrimento sem fim. Mas vamos dizer que lá pelos 30 e alguma coisa, nós resolvemos abrir mão da dureza do nosso coração, ouvimos o Evangelho, deixamos de lado todo o preconceito e começamos a receber a iluminação do Espírito de Deus na nossa alma. E vamos entendendo que verdadeiramente só há um Deus e que Jesus Cristo é o Salvador e que nós precisamos dele. E então naquele dia a gente entrega a nossa vida para Cristo. Naquele dia, o que foi resolvido no Calvário entra em vigor na minha vida. Antes desse dia, não. Naquele dia, eu estava morto, mas eu fui vivificado. O que o ocorrido no Calvário tem poder para fazer, ele fez na minha vida e fez na sua. Quantos já têm Jesus como seu Senhor e Salvador? Pois então isso não vai acontecer, isso já aconteceu na nossa vida. A escrita que era contrária a nós, aquela lista de dívida moral que evidenciava a nossa falência moral, está resolvida diante do Pai, porque Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Toda aquela situação de morte espiritual que imperava na nossa vida, que nos tornava insensíveis a Deus, cegos e surdos para as verdades espirituais, isso está resolvido desde o dia que Ele se tornou o Salvador da nossa vida. Amém? Isso é um fato. Resta saber quem é que está sabendo desfrutar disso. Resta saber quantos os que confessam que Jesus é seu Salvador, que estão sabendo desfrutar disso. Porque há quem receba uma grande herança, mas não sabe trabalhar com ela. Não sabe desfrutar dela. Há quem receba um grande presente, mas não sabe cuidar dele. Não sabe desfrutar dele. E é disso que a gente vai falar agora. E eu preciso ler com você um texto importante que está lá. Em Romanos 3, do versículo 21 até o 26. Romanos 3, do 21 ao 26. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há só em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, olhe para mim que eu vou explicar por que nós podemos receber essa vivificação e esse perdão. Nós vamos ficar com os olhos aqui no texto, Romanos 3. No versículo 21, ele diz: agora se manifestou sem a lei, sem a dispensação anterior, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas. Como? A justiça de Deus por meio de quê? Então, Jesus Cristo manifestou esse benefício lá no Calvário. Mas só porque ele morreu lá na cruz do Calvário, e foi tudo o que foi, e é tudo o que é, todo mundo está vivificado e está perdoado? Ele morreu para quem, gente? Fala. Para todos. Mas todos se beneficiam disso? Então, quem que se beneficia? Só quem crê. Só quem crê. E crer vai além de uma expressão verbal. Porque se você for pela rua fora, você vai ver muita gente, você pergunta assim, você crê em Cristo? A pessoa fala assim, claro que eu creio. Aí você vai ver as evidências dessa fé. Porque Jesus falou que a gente conhece a árvore pelo... Aí a gente vai olhar o fruto que a pessoa tem para oferecer. Você vai ver que o comportamento da pessoa é idêntico ao comportamento de um ateu. E o ateu vira para você e fala assim, é ruim que eu acredito em Cristo. Eu não acredito em Cristo, não acredito em Buda, eu não acredito em Kardec, eu não acredito em Maomé, eu não acredito em Deus nenhum, eu sou ateu. Eu não acredito em Deus, eu só acredito em matéria. O ateu fala assim. Agora, o outro não. O outro fala, eu não sou ateu não, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo. Tá, como é que o ateu vive? O ateu vive por conta dos seus próprios prazeres. E como é que o de cá, que falou que crê em Deus e crê em Jesus, vive? Também para os seus próprios prazeres. Então, são duas manifestações de ateísmo. O ateísmo que é filosófico e prático. E o ateísmo que não é filosófico, mas é prático. É a pessoa que não diz que é ateu, pelo contrário, ela diz que crê em Deus, mas ela vive como se Deus não existisse. Eu creio, mas não faz diferença nenhuma isso, porque eu vou viver do jeito que meu nariz manda. Então, biblicamente falando, ela equivale a um ateu filosófico. É a mesma coisa. Porque a lei que rege a vida do ateu, confesso, e daquele que diz que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse, a lei que governa a vida deles é o próprio umbigo, é o próprio ventre, são os prazeres, são as vontades da carne. Então, a fé para esse indivíduo não faz diferença nenhuma. É onde o apóstolo Tiago fala. De que adianta uma fé morta? Essa é uma fé morta. É uma fé que não se evidencia por prática, por conduta. Não tem como separar fé de conduta. Porque quem realmente está vivo, desperto, acordado para o verdadeiro Deus, ele não concorda mais com uma vida dominada pelo pecado. Quem pega no pé dele? Ele mesmo. Porque ele se sente constrangido diante de Deus. Um Deus tão gracioso para com ele. Um Deus tão benevolente para com ele. Um Deus cuja presença é tão prazerosa na alma dele. E ele sabe qual que é a força do pecado. Ele sabe qual que é a força do pecado. Então, ele não brinca com o pecado. Ele resolve o problema do pecado. Ele vê que o pecado lhe esfria espiritualmente. Ele sabe que o pecado lhe faz perder unção e autoridade espiritual. Então, quando o pecado lhe assola, lhe envolve, ele vai para onde? Para o joelho. Ele vai se humilhar aos pés do Espírito Santo. Ele vai pedir, me renova, Senhor. Porque um crente renovado não cai, não. Um crente cheio do Espírito de Deus não cai, não. Um crente que está no óleo, está no azeite, está na unção, está com a mente nas coisas lá de cima, não cai, não. Hoje em dia não é difícil saber qual que é o crente que está vivendo essa vitória da cruz. A pessoa, ela mostra a sua própria cara. Hoje em dia, ninguém precisa ficar duvidoso. A maioria das pessoas tem um negócio que hoje em dia quase que é obrigatório. Quase que você vai para a cadeia se você não tiver. É o tal do Facebook.
né? Hoje em dia quase que é obrigatório. Se você conversa com uma pessoa, ela fala que ela não tem, a pessoa olha para você assim, achando que você... Que mundo que você vive? Como assim? Você não tem? Como assim? Aí todo mundo é obrigado a ter. Aí você consegue ver o perfil de uma pessoa lá no Facebook, você sabe se ela é viva espiritualmente ou não. Não precisa você perguntar se ela vai na igreja, se ela toma Santa Ceia, se ela é dizimista, se ela trabalha na igreja. Basta você olhar o Face dela. As roupas que ela está exposta lá no Face, os comentários que ela faz, do que ela acha graça, o que diverte ela, o que ela compartilha, o que ela fala assim, kkkk. Já viu? Palhaçada! KKKK. O que ela está fazendo? Ela está rindo, ela está se divertindo. Com o que ela se diverte? Aí, se eu ver o perfil do indivíduo lá no Face, eu sei o que diverte essa pessoa. O que diverte ela já basta para me dizer se ela está viva ou se ela está morta, se ela está cheia de Deus ou se ela está vazia de Deus. Porque é impossível que nós estejamos tomados pelo Espírito, que é santo, e a gente ache graça e sinta prazer em pornografias, em fofocas, em conversas de duplo sentido, em flertes que são feitos através desse instrumento. É impossível, é impossível. Pode gritar até ficar rouco e falar, eu sou crente. É sim, sei como é que é. Não é, irmãos, não é. Eu estou vivo espiritualmente. Não está, meu filho, não está. Era para estar. Porque a providência para isso já foi tomada lá no Calvário e foi acrescentada, acreditada à sua vida no dia que tu recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Tu tem acesso, tu só não lança a mão, tu só não desfruta, tu só não se aproveita daquilo que é o recurso celestial para te manter vivo para Deus nessa terra. Então o apóstolo está explicando que quem recebe a Jesus pela fé, isso não é conversa, isso não é religião, isso é propósito de vida, isso é moralidade divina, acionada, despertada na consciência. Nós não estamos mais ou menos nascidos de novo, ou nascemos ou não nascemos. Aí ele continua aqui. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os e sobre todos os que... Então a gente fechou nessa conclusão. O que ele fez no Calvário é suficiente para vivificar e perdoar todo mundo. Mas não vivifica e perdoa todo mundo. Só aqueles que... E nós afunilamos um pouquinho, mostrando que crer é mais do que frequentar a igreja. É mais do que ser batizado, é mais do que ter um cargo na igreja. Crer é viver a fé. É ter uma conduta que confirme a profissão de fé. Eu creio em Cristo. Prova. Anda como Ele andou. Fale como Ele falou. Viva como Ele viveu. É isso que prova se realmente nós cremos. Nós estamos vivos e perdoados. Comunhão com o nosso Pai. Aí ele continua aqui no versículo. Eu quero vir para o versículo de número 25. Para a demonstração da sua justiça, 26, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador de quem? Para que ele, o Pai, seja o quê? Justo e justificador. Pronto. Então, está muito claro nas cláusulas do testamento que ele deixou para nós. Ninguém vai chegar nos portais celestiais um dia e falar assim, mas eu tinha entendido que eu tinha direito de entrar nesse lugar aí. Eu falei assim, mas você entendeu lendo o quê? Porque se foi o testamento que eu deixei, o documento que eu deixei, você não entendeu então o que você leu, porque lá está claro. Ele é justo e justificador do que tem fé em Cristo. E ter fé em Cristo é mais do que falar que tem. É viver em concordância com essa fé. Porque ninguém faz Deus de bobo, você concorda comigo? A gente consegue fazer os outros de bobo. Filho faz os pais de bobo, marido faz a esposa de boba. Faz? Ele acha que faz, né? Que nós temos sensor. Mulher tem sensor. A gente capta quando tem uma mentirinha no ar. Fala assim, não, tá bom, deixa para lá. Ah, você não almoçou com a sua mãe hoje, não? Não, bem, não almocei com a mãe, não. Sei. Vamos fazer de conta que eu acredito. Então,
Mas de Deus a gente não esconde nada. Ele sabe. Então não é justo que Deus me justifique se eu de fato não me rendi a Cristo. Ele é gracioso, misericordioso, bondoso e quer me justificar, me tornar justo perante o tribunal celeste. E Ele faz isso através de Jesus Cristo. Mas Ele não pode fazer isso se eu não sou sincera. Quando eu digo que eu sou crente em Cristo Jesus. Se isso é só conversa, eu posso enganar meu pastor, eu posso enganar meu familiar, eu posso enganar quem eu quiser, mas não tem como enganar a Deus. Ele é justo e Ele está disposto e preparado para me justificar, se, de fato, Ele ver que eu tenho uma rendição sincera a Jesus Cristo. Se não há sinceridade nisso, eu posso até me enganar e dormir tranquilo achando que eu estou indo para o céu. Canaã me aguarde, mas não é lá que eu vou chegar. Ele diz isso no Sermão do Monte, ele diz naquele dia, muitos virão e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios e fizemos isso, e fizemos aquilo outro. E eu lhes responderei, apartai-vos de mim, vós que? Mas parece que eles tinham fé, porque eles pregaram, eles expulsaram demônios, eles curaram doentes, um tipo de fé que eles tiveram. A fé no poder, no agir do poder de Deus, essa eles tiveram. Mas a fé para viver a vida santa, essa eles não tiveram. Por que que não? Por que que isso acontece? Por que que uma pessoa pode acreditar em tudo que a Bíblia fala a respeito de Cristo, da redenção, do céu, do inferno, e desejar ser um crente, mas ele não vive o modelo, o padrão, a santidade que Deus requer? Porque ele não tem fé na vida cristã. Ele não acredita que do jeito de Deus ele vai ser feliz, ele vai ser realizado, ele vai ser bem-sucedido. Ele não acredita. A sociedade explicou para ele o seguinte, é impossível ser feliz sendo fiel no casamento, é impossível. A sociedade diz para a pessoa assim, é impossível ser feliz sem frequentar baladas, é impossível. A sociedade diz assim, é impossível ser feliz mantendo a virgindade até o casamento. E esse troço está demorando cada vez mais. Vai que chega lá para os 30 anos de idade. E a pessoa vai ter que guardar a virgindade até lá. E a sociedade diz, é impossível. Freud chega a dizer que a pessoa fica doida. Ele quer achar que ele sabe mais do que Deus. Porque foi Deus que estabeleceu o organismo humano e o mecanismo humano. E a parcela da população, da espécie humana, que mais tem esse clamor na sua fisiologia, é a masculina. Mas Deus provê um meio de ele se aliviar, até sem perceber. Ele está dormindo e o seu organismo lhe alivia automaticamente. Ninguém fica doido por causa disso, não. O povo está ficando doido, é de tanto fazer besteira. Acabou de conhecer uma pessoa, como é que você chama mesmo? Vamos lá? Vamos. E vai. Aí passa ali 2 horas, está ali os dois esgotados, suados. Mas como é que você chama mesmo? É igual, Deus me perdoe a comparação, sabe quando você vê, hoje você quase não vê cachorro na rua mais, mas antigamente a rua ficava infestada de cachorro. E aí o que é que os cachorros faziam? Eles iam pelo cheiro, epa, tem fêmea na área. Não interessa de que espécie, não interessa onde que ela mora, não interessa nada, o importa é que é fêmea. E hoje em dia, nem atrás de muitas fêmeas eles estão, né? Os homens, eu estou dizendo. A coisa está ficando cada vez pior. O que é que a sociedade ensina? O que é que o humanismo ensina? Não há limite para o pecado. A gente vê qual que é o caminho para o qual a humanidade caminha e a gente cada vez mais tem que se apegar ao quê? Ao modelo bíblico, ao padrão cristão. Porque senão, irmãos, quando a gente der por conta, de verdade, nós estaremos com uma profissão de fé perfeita, mas uma conduta totalmente fora. E o justo justificador não justifica quem continua dominado pelo pecado. Ezequiel capítulo 11, versos 19 e 20. Ezequiel 11, versos 19 e 20.
E lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Para quê? Eu não sei se você tem esse texto grifado aí na sua Bíblia, mas ele é importante demais. Aqui a palavra está falando, o profeta está falando justamente dessa dispensação que viria. Eles estavam vendo a dispensação da graça, mas eles estavam da lei, mas estavam profetizando a dispensação da graça. E o profeta, pelo Espírito Santo, está dizendo que haveria um tempo, ia chegar um tempo, em que Deus ia fazer isso aqui com o ser humano, com aqueles que crescem nele e desejassem ter comunhão com ele. Olha a promessa que Deus fez aqui, ó. Eu darei a eles o mesmo coração. Eu vou dar a eles um espírito novo dentro deles. Eu vou tirar da sua carne o coração de pedra, insensível, endurecido, e eu vou lhes dar um coração de carne, sensível, acessível. Eu vou colocar o meu espírito dentro deles. Eu vou enviar um novo coração para eles. Eu vou mudar a estrutura interior deles. Quando eles crerem na verdade, quando eles se unirem e formarem uma aliança comigo, eu vou entrar no coração deles. Que delícia, que maravilha, vai ser muito bom, vai ser muito gostoso, vai ser maravilhoso. Aí ele diz no versículo 20, sabe para que eu vou dar tudo isso para eles? Para o seguinte, para que eles andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. E eles serão o meu povo e eu serei o seu. Deus não abre mão da obediência, meus irmãos. Isso aqui o profeta está falando, vivendo na dispensação da lei, mas profetizando a dispensação da graça. Ele está dizendo, na lei, eu dei os juízos, eu dei os mandamentos, eu dei os estatutos. Eles não conseguem obedecer. Agora vai chegar um tempo que além de dar os juízos, os mandamentos, os estatutos, eu vou dar o meu espírito para eles. Eu vou colocar o meu espírito na vida deles. E o que Paulo dirá mais tarde, em Romanos capítulo 8? Que o Espírito do Senhor nos ajuda nas nossas... Então tem desculpa para nós? Não tem justificativa. Senhor, tu sabes que eu conheço a palavra, que eu acredito na palavra, que eu recebi Jesus, que eu sou sincero, e eu queria tanto conseguir ser um crente de verdade. Tu sabes que eu queria demais da conta. Quem quer faz o quê? Consegue. Quem quer, consegue. Quem quer, consegue. Só se fosse para a pessoa falar assim, mas o Senhor não deixou ferramentas para eu conseguir. Ele não pode dizer isso porque o Senhor deixou ferramentas. Ele deixou. O Espírito de Deus é o poder de Deus dentro de nós. O Espírito de Cristo. O Espírito que conduzia a Cristo. Ele está dentro de mim, dentro de você. Para nos conduzir naquilo que Cristo faria se estivesse no nosso lugar. Não há justificativa para uma vida cristã relaxada, desleixada, fora de harmonia com a palavra do Senhor. E para finalizar, Romanos 5, versos 20 e 21. Romanos 5, versos 20 e 21. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por meio de quem? Então vamos voltar aqui, o versículo de número 20, ele está dizendo assim, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Nós já não entendemos isso no início da nossa reflexão nessa noite? O que a lei fez? A lei de Deus, aquele retrato da moralidade perfeita que Deus exige das pessoas, ela expôs o nosso pecado. Porque diante da perfeição da lei, ficou exposta a minha imperfeição, a nossa imperfeição. As pessoas podem nos elogiar, as pessoas podem estar tapinhando o nosso ombro, as pessoas podem nos colocar lá em cima como se nós fôssemos perfeitos, mas Deus conhece os corações e Ele sabe das nossas imperfeições. Então Paulo está dizendo, a lei fez abundar o pecado. Como assim? Assim, quando a lei diz assim, não cobice, aí eu fui tentar obedecer a lei e eu vi que eu não dou conta, porque eu cobiço.
cobiço o carro do outro, a casa nova do outro, fico triste quando o outro ganha uma coisa que eu gostaria de ter ganhado. Então a lei expôs o meu pecado. Paulo falou assim, a lei fez abundar o pecado, uma quantidade exagerada de pecado. Ela revelou que eu sou extremamente corrupto. Mas ele continua. Mas onde o pecado abundou, superabundou o quê? A graça. Onde havia uma porção, uma quantidade elevadíssima de pecado, o que Deus fez? Ele liberou uma porção muito maior de graça. Você ainda não entendeu. Então vamos para o versículo 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, onde é que o pecado reinou? O que Paulo disse lá aos Colossenses? Que nós estávamos mortos em quê? Nas ofensas e na incircuncisão da nossa carne. Estávamos mortos no pecado e na incircuncisão da nossa carne. Mortos no pecado, dominados pelo pecado, desconectados de Deus. Aí Paulo está dizendo assim, por causa da graça, e a graça está retratada no Calvário em Cristo Jesus, aonde o Pai cravou a dívida que eu tinha para com Ele, por causa da graça. Aonde reinava o pecado, agora reina o quê? A graça que me leva a uma vida justa, abençoada por Deus. Então ele diz assim, onde abundava o pecado, agora abunda a graça. Quer dizer o quê? Eu vou pecar bastante, porque tem muita graça para mim. Não é isso que está dizendo. Paulo diz em Romanos capítulo 6, nós que já estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Paulo diz no capítulo 6 mesmo de Romanos, se não me engano, versículo 14, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Por quê? Porque não estás mais debaixo da lei, onde superabunda o pecado, mas estás debaixo da... Isso não é apenas uma declaração verbal, isso é um fato liberado para nós. Ainda há pecado em mim? Sim. Ainda há tentação na minha vida, na sua? Sim. Ainda existe uma possibilidade de pecar para mim, para você? Sim. Mas se tem pecado em mim, tem mais quantidade de graça. Para que eu não seja dominado pelo pecado que ainda exista em mim. Tem algum anjo aqui? Algum de nós é anjo, virou anjo, é santo e não tem erro nenhum? Não. Todos nós temos nossas falhas. Então tá. Vamos tentar aí mentalmente, rapidamente, relacionar pelo menos 3 itens das coisas que são nossas fraquezas. Rápido. Já? Pelo menos 3. Eu sei que você quer colocar 30. Mas porque o horário já está avançado, coloca só 3. Então, lembra, sinceramente, irmãos, que nós temos que ser sinceros. Nós sabemos o que nos tenta. Nós sabemos em que áreas estão as nossas fraquezas morais e éticas. Então vamos pensar em pelo menos 3 itens nessa lista. Então existe o pecado, a raiz do pecado ainda está em nós. Haverá alguma situação em que eu vou estar assim, a coisa está facilitando para eu praticar aquilo. A coisa está cooperando para eu colocar em prática aquilo. O pecado ainda é apenas um impulso dentro de mim. O pecado naquele momento, ele é uma possibilidade. Mas eu estou me sentindo tomada por aquele desejo, por aquela vontade, por aquela tentação. Eu estou a um ponto de realizar o pecado. Eu sou o agente do pecado. Ele é uma necessidade, ele é um impulso, ele é um desejo, ele é uma vontade, mas ele não vira um ato enquanto eu não pratico aquela intenção. Por enquanto, ele é uma intenção dentro de mim. Ele é uma intenção que está tomando força dentro de mim. Está se agigantando dentro de mim. Eu olho para a situação. Nossa, não tem ninguém vendo. Ninguém que me conhece. Ninguém da igreja. Não tem como ninguém ficar sabendo. Eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou. É o pecado dentro de mim. Porque eu ainda sou humano. Eu sou salvo em Cristo, mas ainda não fui glorificado. Então, nesse momento em que o pecado está forte dentro de mim, eu me lembro de que há uma outra coisa mais forte ainda dentro de mim, a graça. A graça que libera recursos para que eu não obedeça mais ao pecado. A graça que é uma força ativa e liberada na minha vida. A graça que não apenas entrou em ação para me levar a tomar a decisão e me converter. A graça que é a força da minha vida todo dia, em todo lugar, o tempo todo. Em Ezequiel ele diz, eu lhe darei um novo coração, um coração sensível, um coração sensível.
sensível. Tu tem pela graça um coração sensível a Deus. Nós temos pela graça um coração que sente a presença de Deus, um coração que discerne a voz de Deus. Nós temos um coração mole para Deus. Naquele momento em que o pecado está tomando força, o nosso coração sensível a Deus vai sinalizar para nós: Ele não espera isso de você, Ele não requer isso de você, não é Ele que está te impulsionando para isso, isso não é dele para a sua vida, não está vindo dele para a sua vida. Tu sabe que Ele não é assim, tu sabe que Ele não concorda com isso, tu sabe que a palavra dele é sim, sim, não, não, e isso aí Ele decretou que é abominação, isso aí Ele decretou que está fora do padrão. Tu sabe, porque o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, por causa da graça, ele é ativo. Ele não está lá amordaçado, de braço cruzado e perna para o ar, esperando a hora que eu vou falar com ele assim: nosso Pai, vem cá correndo, Espírito Santo, me sacode aqui. Não, ele sacode a gente o tempo todo. A gente sabe quando a gente está fazendo lenha, porque o Espírito Santo, ele não deixa a gente enganado. A gente não obedece porque não quer, mas não porque não sabe, porque a gente sabe. A gente sabe, porque a palavra de Deus entra aqui e fica presa dentro de nós. Ela fica retida dentro de nós. Ela não sai, ela está dentro de nós. Palavra é o que? É a lei de Deus, é o mandamento de Deus, são os juízos de Deus, são as ordens de Deus para a vida de quem diz que crê em Cristo Jesus. E essa palavra, ela é regra para a nossa conduta, para o nosso comportamento, para a maneira como a gente lida com as pessoas, com que a gente trata os outros, é regra para tudo. E quando nós estamos nos inflamando para ir contra essa palavra, o nosso coração é sensível a Deus. E o Espírito de Deus está ativo dentro de nós. O que é isso? Isso é a graça. A graça que é o poder de Deus ativo na nossa vida. 24 horas por dia. 7 dias por semana. O ano inteiro. Se tu viver depois da tua conversão 200 anos, tu terá a mesma intensidade da graça atuando no teu coração. Sabe por quê? Porque você não é de você mesmo mais. Você agora é propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Ele é teu proprietário, Ele é teu dono, Ele é teu Senhor. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Fica de pé, por favor. Eu queria que você refletisse profundamente agora. Olhe para mim, ainda não feche os seus olhos para orar, olhe para mim. Eu e você precisamos crer um pouquinho mais na palavra. Endireitar os nossos caminhos diante do nosso Senhor. Porque tem explicação para um caminho todo desgovernado para quem está lá fora e ainda não fez as pazes com Deus. Está morto nas suas ofensas e na incircuncisão da sua carne. Mas nós não. Nós somos de Deus. Nós somos ou não somos? Se nós somos dele, ele toma posse do que é dele. Porque aquilo que te pertence, você toma posse ou não toma? Toma. Você é possessão, é posse, é propriedade exclusiva de Deus. Ele tem direito de tomar posse da minha vida e da sua vida. Não apenas para curar a gente, para prosperar a gente, para dar solução de problema para a gente, é para endireitar os nossos caminhos. Ele disse através de Ezequiel que o dia chegaria, e o dia, graças a Deus, já chegou. Ele colocaria um novo coração dentro de nós, ele colocaria o seu Espírito dentro de nós. O Espírito de Cristo está dentro de você, se você tem Jesus no seu coração. Onde há pecado, ainda tem pecado, tem mais quantidade de graça ainda. Recorra à graça, faça uso da graça, busque os recursos da graça, porque a graça é o poder de Deus na sua vida. Coloque a sua mão sobre esse seu coração.
Você tem noção de quantos anos esse coração ainda vai bater nesse peito, bombeando sangue para todos os órgãos do seu corpo? Você não sabe, mas conversa com Deus agora e diga para Ele, assuma um compromisso com Ele e diga: Senhor, enquanto esse coração bater nesse peito, mantendo vivo essa matéria que é o corpo que o Senhor me deu, esse corpo vai ter que servir ao Senhor, esse corpo vai ter que se dobrar ao Senhor, esse corpo não servirá ao pecado, esse corpo servirá à graça, servirá à justiça de Deus. Ore por santidade, igreja. Peça a Deus por santidade, igreja. Não desperdice essa oportunidade. Não desperdice a graça. Não desperdice o favor do Senhor. Busque mais de Deus na sua vida. Busque ter um coração mais rendido a Ele. Busque experiências com o Espírito Santo. Tem recursos para você. Tem recursos para mim. Seja santo. Seja santo. Seja santo em tudo que você pensa, em tudo que você fala, na maneira como você age. Acredite na palavra, acredite no modelo de Deus. Viva para Deus, viva para Deus. Guarde-se para Ele, seja cheio do Espírito Santo. Não desperdice essa oportunidade. Toca a tua igreja, Senhor. Toca teu povo nesta noite. Faz prevalecer a tua obra na nossa vida, a obra santa, obra poderosa do Espírito de Deus, no mais profundo do nosso ser. Faz prevalecer em nós, Senhor, a tua obra e o teu agir. Domina sobre nós com a tua presença maravilhosa, tua presença maravilhosa, tua presença maravilhosa. Que a tua glória toque a nossa vida de uma tal maneira, meu Deus, que sejamos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até chegarmos à estatura de varão perfeito, à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a viver experiências vitoriosas. Ó Deus, que o nosso corpo, a nossa carne, a nossa vida nessa terra se dobrem diante do Senhor, do nosso Senhor, do nosso resgatador. Tu és tudo na nossa vida. Toma o que é teu, Senhor. Toma posse do que é teu, Senhor. Tu nos compraste por um alto preço, Pai. Toma posse do que te pertence, ó Pai. Espírito, alma e corpo, tudo pertence a Ti, Senhor. Toma posse do que te pertence, meu Pai, para a glória do Teu próprio nome. Para a glória do Teu próprio nome. Aleluia! Maravilha de Deus. Poder de Deus na nossa vida, Pai. Libera poder na nossa vida, poder espiritual, para dominar a nós mesmos, Senhor, para ser, ó Deus, dignos de caminhar na vocação que o Senhor tem nos chamado. Aleluia! Leva-nos além, leva-nos além, leva-nos além, Senhor, além do ponto onde nós já chegamos. Leva-nos além, Espírito Santo. Aleluia! Toca-nos com brasas vivas, toca-nos com brasas vivas do teu altar. Santifica-nos, 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 santifica-nos. Toma nossas vidas e santifica a tua igreja, santifica a tua igreja, santifica a tua igreja, santifica teus vasos escolhidos. Santifica teu corpo, como o cabeça é santo, que o corpo seja santo, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Aplaude e adora ao Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Pastor Roberto está com a palavra. Que Deus abençoe sua vida. Abençoe grandemente você em nome de Jesus. Aleluia.